Olá pessoal, sou Erinaldo Vidal. Hoje estou aqui na cidade das Águas, em Boqueirão, na Paraíba. E privilegiado de estar aqui ao lado do meu amigo de longas datas e também primo, né? Regis Ramos. Ele tem uma vasta história aí para contar, apesar de ser novo, né, Regis? Tem uma história muito bacana aí para se contar. E a gente vai fazer aquele bate-papo, vai interagir. E ele tem um material muito bom para vocês acompanharem. Regis, primeiro agradecer a você por abrir as portas para mim. E vamos bater aquele papo, né? Primeiro, me fala aí um pouco das tuas origens. Vamos lá. Eu sou o Regis Ramos, sou daqui mesmo de Boqueirão, mas minhas origens é Ramada e Pedra d'Água, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, que não tem como a gente conhecer uma pessoa sem saber primeiro as suas origens, né? E por muitos que às vezes falam, tu é de onde? Tu é de tal lugar, tu é de tal lugar? Não. Meu pai é da Ramada, se criou na Ramada, né? Família Ramos da Ramada. Minha mãe de Pedra d'Água, né? Família de seu João Mateus, né? Meu pai Antônio de Lau, como era conhecido, né? Da família dos Vidal, família do Negreiros, família do Islavo, muita família ali. E aí, o meu percurso de criação, né, se teve entre Boqueirão, né, depois fomos morar em Ramada, depois fui morar em Pedra d'Água e ficou nesse meio termo, né? Pedra d'Água, Ramada, depois Boqueirão, mas eu guardo com muitas lembranças esse tempo de infância, né? De ter passado por pessoas como menininho na minha infância, na minha adolescência, que me ajudaram assim como pessoa também. Ô Regis, seus pais moram aqui, são vivos? Minha mãe é viva, mora aqui, mas tem uma residência lá em Pedra d'Água. Meu pai é o saudoso Antônio de Lau, já faleceu há 2 anos, né? Faz 2 anos que o pai partiu, né? E minha mãe mora lá, mora aqui, ficou no mesmo termo ainda, mora lá, mora aqui, ainda tem sua raiz plantada em Pedra d'Água, mas também ficou por aqui. Você estudou até que período assim? Chegou a fazer faculdade? Sim, superior completo, né? Também estudei em Pedra d'Água, né? Na época era o grupo. Em que período que você morou lá? Eu morei. Até que idade, mais ou menos? Eu cheguei em Boqueirão foi em março de 94. Né? Foi o ano que eu cheguei aqui em Boqueirão para morar. Mas quando foi em 98 eu fui morar em Ramada, onde atribuo muitas lembranças, né, em alguns desenhos. E em 2001 eu morei em Pedra d'Água. Inclusive eu fui até vizinho de menininho, só via aperreando menininho para escutar na época do CD, só ficava na casa do menino aperreando ele. E depois eu vim embora para cá, para Boqueirão, e aí para morar lá em Pedra d'Água eu não voltei mais, né? Só passei, ou até mesmo assim, férias, passar 2, 3 dias na casa das minhas tias, mas para morar. Acabei ficando por aqui, fui embora para Recife em 2010, né? Eu passei 10 anos. Casou? Casei lá. Também fiz história lá, né? Na questão de... Porque assim, quando a gente fala em história, a pessoa imagina, fez muita coisa. Mas só o fato de você participar de uma vida de uma pessoa já é uma história, né? Um time que você passou, se você foi bem acolhido, se você contribuiu para aquilo, você já fez história, né? Um livro, né? E aí é o seguinte, quando foi em 2019, eu acabei voltando para Boqueirão, né? Questão assim, que pai estava com as taxas um pouco altas de glicose, essas coisas. E aí assim, por ser filho único, né? Preocupou. E aí eu vim para cá, acabamos ficando por aqui e já faz 5 anos desse retorno, né? Tem filhos? Não, tenho gatos. Tenho 4 gatos. Pretende? Hã? Pretende? No momento não. A vida nossa é muito corrida, né? Ambos somos professores e assim, a gente dedica muito
a sala de aula, né? E é quase um filho, né? São crianças que nos dá prazeres, são crianças que nos preocupam, são crianças que nos dá a responsabilidade de querer ajudar, né? Seja como criança, né? Como ser humano, como também como a parte educativa, né? Então, assim, é muito corrido. Você hoje é professor. Isso. No caso, hoje, eu tenho como função como professor, mas também sou ilustrador e escritor de livros, né? É exatamente essa melhor parte que a gente vai falar. Beleza. Primeiro, Regi, parabenizar você. Todo esposo, eu conheço um pouco da sua história, né? Fico feliz em saber que você se dedica a essa parte aí de historiador, né? Sim. Sou historiador, Isso. né? E educador, né? Sim. É uma profissão muito bacana, eu admiro bastante. E eu me interessei em fazer essa apanhada aqui, colocar no meu canal, feliz pelo um pouco da sua história que você contou, que além do que eu já conheço, né? Você contando sobre a história do seu livro. E como é que nasceu essa ideia de escrever esse livro? No caso, o livro História do Futebol do Boqueirão, vou pegar aqui, alguns eu acredito que já conhecem, né? Esse livro foi uma parceria minha e com o Pedro Aprígio de trazer essa recordação, né? Eu lembro que Pedro, em 2019, assim que eu estava recém-chegado de Recife aqui, pelo projeto Oito Verde, né? Eu me encontrei lá e ele contando a história e eu falei de um pouco da minha história também. E ele disse, rapaz, eu estou há bom tempo querendo uma pessoa para transcrever o meu livro. E na hora, assim, eu não entendi bem, eu disse, vamos conversar depois e aí podemos ver o que é que pode fazer. E aí ele foi pegar referência, né, com Mirtes na época. Eu já tinha terminado de Mirtes. E aí Mirtes disse, pode colocar na mão dele que o negócio vai fluir. E realmente, durante 4 anos, né, quando eu estava conversando em off, o livro era para ser feito em 1 ano, porém, eu achei raso, pouco. A história era apenas de futebol de Boqueirão da cidade. E aí eu falei a ele, Pedro, eu acho que dá pra gente cavar mais, dá pra gente ir buscar mais, né? Dá pra gente buscar a origem desse pessoal, desse time, como Sangradouro, como Mirador, outros sítios por aí, né? Aí começamos a estender, né? Aí começamos a dar corda e aí, quando eu fui ver, estava com material de quase 500 páginas, ou seja, 436 páginas. Né? E aí a gente conseguiu descobrir coisas e até times mais velhos do que muitos times aqui de Boqueirão, né? A exemplo do São Paulo da Laje, que é de 72. A exemplo do Vasco do Marinho, também, que é de 70 e pouco. Também tem o Brasil do Marinho. O Brasil do Marinho também. Entendeu? Assim, muitos times assim, que tipo, não decolaram, ficaram por lá mesmo, porém foi muito valorizado no lugar e foi gratificante a gente ter ido buscar, porque eu cheguei a presenciar pessoas emocionadas de dizer, rapaz, pela primeira vez alguém lembrou de mim, lá do Internacional dos Canudos, um senhorzinho chamado Bastião. E eu achei interessante aquilo trazer, e até está transcrito no livro, pela essa questão, porque às vezes as pessoas assim, miram no grande, né, e acabam esquecendo das origens, né. Eu não seria Regis Ramos se eu não contasse as minhas origens, se eu não contasse as caçadas que eu fazia com meus primos atrás de brincadeiras na serra. Eu não seria Regis Ramos se eu não tomasse banho naquela barragem de Simone Justino, não seria eu. Não seria eu que tivesse dado meus primeiros toques na bola no campo do São Paulo de Pedra d'Água, através de uma escolinha que menininho tinha na época, ali no campo de Zeca Bezerra. Eu não seria Regis Ramos se eu não tivesse aprendido a me comportar como um rapaz, como um jovem, através do ensinamento que o menininho passava para cada um jovem daquele, né? Eu não seria Regis Ramos se eu não tivesse estudado com o saudoso seu Antônio Jacinto, não seria Regis Ramos. Então, assim, para eu contar o Regis Ramos
Hoje eu tenho que contar o Regis Ramos desde o pequenininho até o de hoje. Ô, Regi, você falou de futebol, né? Você não era muito Não. bom de bola, não, né? Não. Apesar que eu tive minhas altas e baixas no esporte, né? Mas eu migrei Não era muito o forte. rápido. Não era o meu forte. O futebol não era o meu forte. Eu tive o prazer de ter menininho, né? A me olhar na época, a me incentivar. Mas eu aprendi a parte boa, né? A parte educativa, a parte desportiva, né? De levar na brincadeira, de a gente não querer brigar com o outro porque está perdendo. Mas nos anos 2005, né? Eu lembro que teve um peneirão na época do Atlético, e aí eu participei. Foi interessante, porque assim, eu participei, eu saí muito triste porque eu não entrei. Mas no finalzinho da partida eu me encontro com um pessoal que estava montando um time de vôlei. Na época era Zé Araújo, era o professor Valdemar, o professor Tinda estava tendo essa disponibilidade. E aí eles me chamaram, tá faltando alguém. Foi interessante, porque eu saí muito triste Deu do certo no campo. futebol, então. E caí no vôlei, caí no vôlei, pronto. Aí foi meio alto, Aí acabei jogando em algumas competições aqui em Boqueirão, depois por escola, né, intermunicipal. Depois teve uma seleçãozinha, né, onde eu participei aqui, a seleção de Boqueirão de vôlei, onde eu participei também, foi muito bom. Depois acabou, né? Infelizmente, naquela época o esporte em si não era muito valorizado, né? Pela questão pública, mas assim, o tempo que eu tive como desportista, né? No futebol ficou a questão da disciplina, né? Passada, e no vôlei foi onde eu pude destacar um pouco, mas assim, o meu mundo era livre, sempre foi. Mas você falou na parte que me toca, né, que é a questão da escolinha, eu sempre procurava plantar lá na escolinha assim, com o seguinte, e se você não fosse um craque do futebol, mas fosse um craque como cidadão. E eu acho assim que essa semente, você pegou ela, né? Justamente como você falou aí daquela escolinha daquela época, que eu tinha aquela escolinha, que você participou, eu já sabia das suas qualidades. Ou não futebol, qualidades. que não era lá Essas coisas, mas estava lá interagindo com os jovens, né, da sua idade. E como eu entendi futebol, eu sabia que você não nasceu para o futebol, mas estava ali interagindo, estava aprendendo a ser um cidadão, compartilhar momentos com outros da sua época, né, Regis? Isso é gratificante. Para mim, como você aí no seu depoimento falou, que eu também participei um pouco da sua história. Bom, menino, até mesmo assim, eu acredito que o futebol, assim, eu estou falando futebol em geral, né? Porque assim, eu acho que é o esporte mais bem quisto, né? Mas assim, o esporte em si, para a vida de uma pessoa, ela é muito importante, né? Verdade. Porque você vai cair, você vai levantar, você vai se arranhar, você vai curar aquele ferimento. E assim, porque assim, eu como educador hoje, eu vejo essa necessidade das crianças, de tirar de casa, né? Hoje eu sempre falo a eles, no momento que você tiver, como hoje, que é um feriado, vai brincar, vai jogar bola, vai... Tá muito escasso. Entendeu? Infelizmente o celular está prendendo as pessoas, e principalmente para criança, entendeu? Que naquela época naquela época dava graças a Deus que não tinha aula para a gente estar andando, brincando, como eu te falei, tomando banho nas barragens, atrás de lagartixa para matar, para brincar, balinheira, sei lá. Ali eu lembro que, eu não sei se você recorda, ali em João Nezinho, quando tinha aquele riacho ali, perto daquelas caibreiras ali, menino, eu ficava horas e horas com os meninos, com o Marcelino, com o Josiano, com o Cristiano, com o Mosimar, com o Carlinhos. Esses são os meus primos, o menininho conhece bem. Então, assim, esses meninos fizeram parte, assim, da minha história como criança, de trazer lembranças que
até hoje, né, assim, Eterniza, né? eternizou, né? E eternizou tanto que assim, se eu for pintar alguma coisa, se eu for desenhar alguma coisa, é sempre isso, essas lembranças das caçadas, essas lembranças das caíras que tinha, né? Na época o pessoal fazia aqueles tijolos manual e a gente era apaixonado de virar noites nas caíras, brincando, ou seja, tudo era diversão, tudo era tranquilidade. Ô, Regis, você falou em futebol e na história aqui do livro, você trabalhou com Pedro Apreixos, ele tem uma importância muito grande no futebol do Boqueirão, né? Demais. Pedro, ele começou muito novo, né, no esporte. E cheguei a jogar com ele. Foi Treinar lá na Ramada. Ah, Cheguei a treinar. Pedro, ele, eu acho que ele bateu muito time aqui, né? Desde do Palmeirinhas, né? Ele conta a história do Palmeirinhas, do Atlético. Ele até tinha uma brincadeira Ah. que, assim, eu gosto sempre de brincar com o Pedro, aí eu dizia assim, quando ele fazia uma jogada bonita, aí eu dizia, eita, por lá e ficava brincando com ele, ele dizia, vou te dar R$2. Porque elogiou ele. Elogiou. Até hoje ele tem essa brincadeira. Não, ele aumentou, ele agora é R$5. É R$5, né? Com certeza. Com certeza, quando terminar essa matéria que for o ar, eu mandar pra ele, eu vou dizer, vou lhe dar R$5, porque falou bem da Porque quando a gente elogiava ele por uma jogada, ele disse, é mesmo, rapaz, vou te dar R$2. Não, Pedro é uma figura, né? E assim, ele saiu de duas coisas importantes, né? Isso aí foi o final do ciclo dele, né? Ele gosta muito de dizer isso, quando ele fechou o ciclo dele na questão do futebol. Foi um menininho aqui em Boqueirão, né? Ele incentivou muita criança, né? Com Loa, outra pessoa assim que eu assim, sou apaixonado pela história, a história de Loa, né? A história de Zezé, outra pessoa assim que incentivou muita gente aqui, né? Como eu falo, né? Essas pessoas, você lá em Pedra d'Água e esses três baluartes, Antônio Marinho, 4, Tinda, 5, ou seja, são pessoas que... Pessoas ilustres da nossa cidade. E que somaram, sabe? Que veio, que não foi só uma passagem. Eu sei, você, todos nós somos uma passagem, né? Existe pessoas que vêm para somar, né? Existem pessoas que vêm para dividir, mas existem pessoas que vêm para multiplicar, né? E Pedro foi uma pessoa que somou muito, né? Aqui no futebol de Boqueirão e agora está multiplicando muito no meio ambiente, né? Que a gente vê que é o Oito Verde, que é uma associação que vem crescendo, graças a Deus, dentro e fora da Paraíba, né? Inclusive a gente teve até uma reportagem com a Rede Globo agora há pouco e mostrou quão vasto é a plantação nos rios, nas encostas, no açude, próprio açude, né? E onde vem um projeto do governo chamado Nascente Vivo, que vem de Monteiro até aqui. Eu estou falando isso porque eu também sou o diretor do Oito Verde. Inclusive eu ia perguntar. Por isso que eu estou falando. Está falando tão bem, né? Estou puxando sardinha pro meu lado, né? E assim, esse projeto que a gente vem desencabeçando lá de Monteiro, né? É da nascente do Rio Paraíba, que vem até o mar, né? Então a gente tem esse projeto, né? Então, já estamos esticando a corda, já estamos aqui em Caraúba, vai passar aqui por Boqueirão, vai descer, vai chegar até o Acauã de lá a gente vai dar a soma, porque há essa necessidade de plantar árvore, há essa necessidade de a gente incentivar quem vem, a próxima geração que vai vir, né? Porque assim, talvez tem árvores lá que eu não vou ver, eu tenho certeza. Que foi uma planta, uma árvore que a gente trouxe agora recentemente da África, de um projeto que trouxe chamado Baobá. 50 anos, eu já estou com 36, então assim, não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas as outras gerações eu tenho certeza que vai chegar. Bom, vocês têm algum número assim de quantas árvores já foi plantado? Sim, a gente estamos fechando. E tem metas para... Sim, a gente, no momento, esse ano, no dia da água, batemos 700 mil árvores, porém já estamos chegando agora para dezembro, finalizando agora em dezembro, 800 mil árvores plantadas, né? No Paraíba inteira. Esse projeto nasceu aqui em Boqueirão? O projeto nasceu em 2007, né? Eu lembro muito bem porque eu fiz um trabalho, para você ver como é as coisas, né? Em 2007 eu fiz um trabalho com o professor Paulo da Mata, falando sobre encostas e sobre a caatinga, né?
que é a nossa biodiversidade aqui do Nordeste, na Paraíba, que é tão aflorada na nossa vida. Eu gosto de dizer que o povo caribizeiro é igual a caatinga. Quando você menos espera, se bater uma aguinha ali, ela fica tudo verde, né? A gente fica seco, a gente passou por tanta dificuldade, né, menino? Eu digo isso porque eu passei muita dificuldade na época que eu morei na Ramalha, muita dificuldade quando eu morei em Pedra d'Água financeiramente, né? Meu pai era agricultor e a gente sabe como foi as pesadas secas que tivemos. Mas assim, como aquela jurema preta, como aquele pé de imbu, como aquele pé de braúna, como aquele pé de caibreira que ficou ali seco, porém tem algo dentro dele, né? E aí eu imaginava o seguinte, que lá fora eu ia arrebentar, eu ia conseguir muitas coisas. E quando eu voltei, as portas estavam abertas para mim. Uma das portas abertas foi o 8 Verde, né? E aí esse projeto ele começou em 2007, né? Eu ainda não fazia parte, Pedro sozinho, novamente sozinho, assim como no futebol, ele deixou o futebol para cuidar do meio ambiente. E aí ele começou ali com as primeiras mudas. Quando foi em 2014, teve a primeira porta aberta para ele, que foi o túnel, uma parte ali do túnel, onde era o Marius Clube. E aí ele caiu de cabeça. Foi embora grandes entidades como Sudema, Funasa, o EPB, o FCG, o Anfinc, muitas empresas, né, muitas entidades abraçou o projeto, né? E hoje temos a associação, né? Hoje temos um carro que a Sudema nos presenteou para fazer transporte de mudas. Hoje temos uma moto que o projeto também ganhou, que foi do Denox, né? O Exército sempre vem aí fazer estudo, né? Questão de biomas. O FCG, o EPB, muitas entidades de faculdades sempre estão por perto, né? Para fazer pesquisas. Rede Globo já veio várias vezes fazer essa pesquisa, então você vê, às vezes assim, você tem uma ideia e você diz assim, mas um lugar desse, aí Pedro começou também uma ideia e hoje estamos a nível grande, né, de ser referência, de as pessoas virem buscar frutas, né, sementes, virem buscar mudas. Então, assim, se você tem um sonho, eu lembro que o menino sempre falava isso, eu lembro que uma quarta-feira teve um treino lá no campo de Isaú, chamado Campo Isaú, Campo do Flamengo, e ele sempre dizia isso, se você tem um sonho, mesmo que seja pequeno, invista, porque você não sabe o tamanho da árvore que você vai dar. Aí agora eu estou lembrando isso, né? Porque às vezes a gente tem um sonho e a gente diz assim, vê uma pessoa aí joga terra, vê uma pessoa aí joga pedra, vê uma pessoa aí mata o sonho, e às vezes você está com uma grande árvore dentro de você, com um grande projeto dentro de você que vai germinar, mas o sonho não foi germinado. Sobre o projeto 8 Verde, existe, né, por outra cidade aqui do Cariri. Aí como é que faz para as cidades participar de adquirir essas árvores? Certo. O primeiro passo, né, através dos contatos, né, tem um contato de Pedro Aprígio, depois a gente deixa nos contatos, ou pode ser pelo Instagram também, está bem ativo, né, sempre eu estou por lá, e aí as prefeituras podem fazer a solicitação, né, inclusive agora em Sumé a gente teve uma grande participação lá, de plantas para lá. E também as pessoas também podem, né? Como é algo burocrático? Não, você vai pedir, né? Você vai dizer de onde você é. Se for por perto, a gente faz a entrega. Se for longe, a gente marca um local ou mesmo no 8 vezes. Mas precisa do apoio, né, da prefeitura. Isso, não, se for para a pessoa, né? Para a pessoa física, né? Uma pessoa sozinha, não, ela vem nos contatos e pode levar. Agora, se for uma quantidade grande, né, que a prefeitura venha fazer... Tem que ter a parceria. Tem uma parceria, porque a gente também estamos pegando muita informação com parceria com prefeituras, porque a gente também está lançando um livro agora, em 2025, sobre o 8V, né? Ou seja, é a história de 2007 até agora. Ou seja, eu saí do futebol, agora estou entrando no 8V através do livro. Porque, assim, eu gosto de deixar registrado, porque, assim, nossa geração, infelizmente, acaba deixando passar.
E aí esses sonhos, essas conquistas, a gente tem que deixar anotado, né? Porque quando vinha, sei lá, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas vão encontrar um livro, vão encontrar um livro de futebol, vão encontrar um livro do Oito Verde, né? E vão se deparar, aconteceu isso, teve um início, meio, enfim, né? E aí a pessoa vai vir e vai começar de novo, e, assim, é um ciclo, né? Eu sempre gosto de dizer que a vida é um ciclo, né? Uns entram, outros saem, né? Outros fazem parte, e aí, assim, sempre esse ciclo sempre fica girando. A partir desse momento, quando não é catalogado, não é escrito, esse ciclo se acaba. É verdade. Não chega a conhecimento e fica tipo assim, fica um pouco escondido, né? Sim. Aí tipo aqui você no livro do futebol me mostrou uma imagem aqui que eu nem. Assim, eu sei que Passou por... participei, joguei bola aqui em vários times aqui do Boqueirão, mas não imaginava que eu ia estar no livro. No livro. Voltando ao livro, né, Regis? Como é que surgiu essa ideia de você fazer essa parceria e como é a sua participação? Qual a importância da sua participação nesse livro? Certo. E com certeza vai fazer parte da história do Boqueirão. Isso tem que ser muito aproveitado nas escolas. Sim. Aqui tem muito material bom para ser trabalhado nas escolas, né, Regis? O menino, a parceria com o Pedro, como eu te falei, foi mais do que o livro, né? Porque assim, eu entrei com o livro e logo após eu entrei como associado Não, eu já era da Aves, que também é um ponto forte depois de a gente conversar, né? A história com a Aves é um pouquinho antiga. Com a Oito Verde, né? E quando foi, inclusive hoje está fazendo um ano, eu fui tido como diretor de projetos do Oito Verde. E aí o que acontece? Depois eu vou pedir R$10 a Pedro, porque eu já falei 2 vezes dele. É sempre mais simples. Mas ele merece, ele gostar de ser lembrado. Com certeza. E aí, o que é que acontece? Com o livro, né, essa parceria, eu queria ter feito parte do outro livro da história de Boqueirão. Foi a história de Boqueirão. Porém já estava fechado com muita gente boa, sabe, menino? Muita gente boa que fizeram parte, sabe? Sim. Eu acho que assim, a gente tem que reconhecer, né? Assim como teve pessoas que reconheceram que estavam nas minhas mãos e estavam em boas mãos, eu também tenho que reconhecer que estavam em boas mãos as pessoas que fizeram parte do outro livro. Inclusive foi Mirtes que fez toda a parceria e assim... Pode falar. Por falar em Mirtes, né? Mirtes que tem raízes também na Pedra d'Água, né? Eu costumo dizer que assim, prazer em dizer que ela faz parte de nossa história de Pedra d'Água, né? Ela é uma pedra d'águense que veio para Boqueirão, mas tem suas raízes lá em Pedra d'Água. E ainda é prima nossa, né? Prima, assim. E é uma pessoa muito importante. Muito. Aqui em Boqueirão. Mirtes, assim, existe a cultura antes e depois de Mirtes, né? É como o futebol e o meio ambiente com questão desses nomes que foi citado, né? Mas ao desenvolver do livro, né, a gente viu essa necessidade, sabe? E aí no dia do lançamento foi falado isso justamente por ela. Você está repetindo a frase que ela falou, mesmo sem ter visto. Mirtes, ela deixou a fala dela no sentido de esse livro do futebol de Boqueirão não é um livro porque foi eu que não escrevi, mas assim, fomos atrás, né? Foi uma parceria, então o mérito não é só meu. Mas assim, esse livro deveria estar, sim, nas escolas. Porque ele traz não só a história do futebol, mas ele, se você for olhar... Exemplos, né? Exemplos. São pessoas aqui que... Teve pessoas que decolaram na carreira, né? Roa, Rosquinha, Veloso, deixa eu ver quem mais... Negueba, Emerson Negueba tem aqui o depoimento dele. Temos daquele outro rapaz também,
eu não vou recordar o nome Rinaldo, né? Rinaldo. Que a gente conhece por Fusca. Isso, por Fusca, Negreiros. Negreiros também Teve. teve uma passagem pelo Atlético. Entendeu? Ou seja, foram nomes que decolaram, muitos nomes que decolaram. Mas também temos pessoas que, assim como eu vou citar da minha memória, né? Barbosinha, que também tá tem uma foto dele aí no Flamengo de Zezé, onde também eu participei também, fiz treinos lá. Mas assim, não era. A gente brincava apenas para suar, para se divertir. Bom de bola não era. Bom de bola não era. Barbosinha eu vi ele jogando, pelo amor de Deus. Pronto, é o Regis da vida, né? Mas, assim, fez... Mas o futebol tem essa de fazer o cidadão, né? De fazer o cidadão, entendeu? Que ajuda a conviver com outras pessoas Pois é. de outros pensamentos e assim a pessoa vai seguindo o seu Isso. caminho, né? E esse cair, levantar, tá sempre no futebol, né, menino? O perder, o ganhar, o empatar, o você ver que você tem que levar na desportiva e não querer brigar e assim... Às vezes toma conta da emoção do A emoção, e depois você se arrepende, pô, que eu fiz aquilo. Mas assim, mas ficou só no futebol. Não, no dia a dia a gente vai ver isso, entendeu? A gente vai encontrar pessoas que não vai ter o mesmo pensamento que nós, a gente vai ter pessoas que vai querer nos derrubar e a gente vai ter que levantar, né? E assim é a vida. Então esse livro, ele fez assim, ele faz parte da história, né? E se a gente deixar somente em casa, vai ser legal, mas assim, o interessante, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a história só é boa quando ela é contada. Se eu tenho a história e botar aqui tem um monte de história. Se você for ver, você tem um monte de história aqui. Se eu não abrir, eu não vou saber. Eu tenho que conversar, eu tenho que dialogar, eu tenho que passar informação. E a história hoje, principalmente, né? Principalmente porque é o seguinte, com o meio que é o celular, que é uma ferramenta muito importante, né? Porém, assim, a informação ficou muito rápida. E aí você não vê mais aquelas pessoas que se reuniam na frente de casa para conversar, como o seu Venâncio chegavam, como o meu avô, que era seu Matheus, que gostava de contar muita prosa, muita poesia, muito contos cristãos. A gente não tem seu Zusa, que é inclusive é o avô de Mirques, que tinha muita história. A gente não vai ter tantas pessoas que gostavam de sentar nas suas calçadas e se reunir os filhos, os netos, bisnetos, as vizinhanças que vinham para ouvir a história, né? Existe muito causos e encantos em Pedra d'Água, e eu gosto muito de dizer que inclusive é um livro que eu estou lançando agora em 2025, mas na frente a gente conversa sobre ele, que é trazer essas histórias. Essa história não morrer, porque depois vai vir outras gerações e aí vai acabar e aí não vai ter mais história. Deixa para outra parte. Beleza. Para fazer um livro desse a custo, né? Teve Sim. apoio de algum órgão? O menininho. Teve alguém que chegou a apoiar vocês financeiramente? Não. Infelizmente não. A entrevista com a cadeia de TV no finalzinho, eu deixei o alerta, né? Não é uma crítica, né? Crítica, ela só é boa quando é construtiva, né? Não adianta eu criticar A, B, C, fulano, ciclano, porque aí eu estou criticando a pessoa, eu estou criticando a pessoa, né? A pessoa tem maior carinho, mas assim, existe ainda uma grande dificuldade, uma carência para a cultura de Boqueirão. Infelizmente existe, sabe? Aí eu aproveito o gancho É. e você está fazendo uma crítica, Sim, né? Está fazendo um alerta um alerta. para a cultura não morrer. Isso. E precisa muito da parceria, do apoio Sim. dos órgãos públicos, no caso, a prefeitura, né? Que Sim. dá o apoio. Porque assim, isso aí, tanto Pedro quanto eu, né, a gente assim, E isso a gente não está falando em nome de gestor, Não, porque né, não. entra e sai e a cultura sempre continua. sempre Né? continua, entendeu? E a ideia não é bater, a ideia é alertar. Alertar. Porque, um exemplo é o nosso corpo, né? Já imaginou quando dá aquela febre, você vai se bater? Não, a febre ela é justamente atrasando que o corpo. Alguma coisa está errada. Tá errado. Alguma coisa está inflamada no corpo, seja um espinho na pele ou até mesmo um vírus e a febre vem ali para avisar. Então, assim, no momento, nós que fazemos parte, seja lá da parte artística, seja lá da parte escrita, seja lá da parte poética, todos, se você
passar e perguntar, vamos falar a mesma coisa, existe ainda a carência, né? Para você ter uma ideia, foi 500 exemplares, e esses 500 exemplares teve um custo de 19.500. É, infelizmente, assim, a gente queria fazer ele todo colorido e a gente não conseguimos. E olha assim, que foi uma parceria que eu tive, que o rapaz era um velho conhecido meu na relação de gráfica mesmo. E aí esse valor desceu para Pode até 19.500. falar o nome dele, né? Certo. Porque, Com querendo ou certeza. não, ajudou, né? Barateou. Com certeza. Esse pessoal é lá da gráfica lá de Campina Grande, eu só não vou lembrar o nome da gráfica agora porque eu sou ruim mesmo de memória, que é a gráfica Ser Gráfica, né? Na pessoa de Nivaldo. Ele Contribuiu, né? ele viu a necessidade, né? E aí eu queria muito, Nivaldo, que a gente fizesse colorido, mas o colorido ia para 26 mil reais. E aí só Regis, esse valor, infelizmente, no colorido eu não tenho como baixar. Mas como é PB, né, preto e branco, a gente consegue, no caso eu era 21 mil, baixou para 19.500, foi o mais barato que a gente achou. Porém, eu tive que fazer tudo, né? Eu tive que deixar revisado, a gente também teve um parceiro, uma pessoa que foi um parceiro nosso que fez a revisão ortográfica, mas a questão de linhagem, como eu já trabalhava com isso, então foi um meio caminho andado, né? Eu tive que deixar os lauate, que é a questão das fotografias, tudo no mesmo tamanhozinho. Então por isso o trabalho foi mais de tempo, né? O que a gente deveria ter terminado em 2 anos e meio, foi para 4 anos, porque eu tive que deixar tudo certinho, porque quando chegasse lá isso ia só rodar. Porque se a gente tivesse esse apoio, a gente teria mandado o material, a pessoa da gráfica responsável tinha feito tudo isso e a gente já tinha lançado ele há bastante tempo, né? E infelizmente, menino, por causa dessa demora nossa, muita gente se foi, partiu, né? Sim. Que queria ter visto o livro, porque estava aí, Tá na história. como eu te falei lá no início, do time do Denox, apenas um está vivo, que é seu primo, inclusive é meu vizinho aqui. Então assim, quando ele se viu, ele se emocionou, ele disse, rapaz, que bela história, porque daqui de 12 pessoas, só eu estou vivo. Então assim, a gente teve que correr antes do relógio para entregar. Infelizmente, 2 pessoas não conseguiram ver esse livro, que foi Tinda e foi Tafarel. Infelizmente, foi bem Tafarel pelo acontecimento, né? Que foi, e Tinda, que foi bem próximo também, e com 15 dias depois ele lançou o livro. Mas no dia fizemos uma homenagem a ele, falamos sobre ele, colocamos as fotos dele no telão, mas é isso. Mas já quem quiser adquirir esse livro para folhear, né? E ver, até pessoas que queiram adquirir, né? Tem a participação aqui no livro, né? Foi lembrado aqui no livro. Essas pessoas procuram você para... Sim, no caso esses livros estão com Pedro Zambrijo, né? Depois, quem perguntar a você ou a mim os contatos, a gente passa o contato para eles. Mas se eu não me engano, esse livro também está à venda lá na Pizzaria Cavalcante, em Desílio. Tem uma quantidade lá para venda também. Um lugar mais estratégico, mais fácil das pessoas. Né? Oi, você falou que teve a participação nesse livro, teve outros que você participou também ou só foi isso? Sim, Esse é só o início. Não, esse na verdade foi o último livro, né? Agora, sem ser com morte, né? Lançado, mas tenho aqui alguns livros que deu início a tudo isso que eu estou falando, né? O primeiro livro foi esse, inclusive. Eu fazia trabalhos apenas de capa, né? Até falei no Luiz. Em 2014 eu comecei a ilustrar capas de livros. Inclusive eu fiz um exemplar para São Paulo. E aí, na época, tinha aqueles e-books, né, o início dos e-books, que eram os livros digitais. E aí, a grande safra foi nessa época. E aí, eu entrei de cabeça, eu estava morando no Recife, tinha alguns contatos por lá. E aí, caiu dois livros fora do Brasil para fazer as capas, que foi para os Estados Unidos. Foi
2 exemplares. Sim. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que focar nisso, né? Estava saindo do desenho à mão livre e estava entrando no mundo das artes digital. E aí eu comecei a fazer mais, né? Como era naquela época, eles achavam melhor É isso? pagar em dólar, né? Porque na época estava bem barato o dólar. Então foi bom para eles, foi bom para mim porque eu acabei divulgando. Aí quando chegou em 2019, quando eu cheguei aqui em Boqueirão, me estava com esse livro, né, essa história, para ser ilustrada. E aí, assim, ela já tinha visto algumas divulgações minhas na internet e ela disse, olha, tu quer fazer um livro todo, ilustrar ele todo, eu estou com um livro assim, 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 me dê. E aí quando eu comecei a formar, né, eu peguei muitas cenas do nosso cotidiano, que inclusive isso aqui é a Serra de Pedra d'Água, né, não podia deixar, já que ela vem de lá, eu venho de lá. Eu disse, não, esse livro tem que ter a Serra de Pedra d'Água. Aqui tem o nome disso, né? Muito bacana. E aí o Calango Cício é meio que uma caricatura do João Grilo. Né? Se você for ver, você vai ver, é um calango arte de mãe, que gosta de botar lorota e tal. E comecei a desenhar e tal. E ele tem um jeito de cangaceiro, e ele coloca um pouco de cultura e regionalismo na história do livro, né? E aí ele disse, não pode ser outra cena, tem que ser Pedra d'Água, tem que ter a raiz caririzeira, tem que ter tudo isso. Ele passa pelas pedras dos tanques aqui, ele passa pelo as pedras do Marinho, né? Mas sempre a famosa Serra de Caturité. Eu não gosto de dizer Serra de Caturité, eu gosto de dizer Serra de Pedra d'Água. Né? Aí eu penso assim, onde é a Serra de Pedra d'Água? Aí eu volto, eu digo, não, é Serra de Caturité. Sempre ela está ali. Caturité é porque é a história dos índios, né? Mas sempre que eu vejo ela assim, bate aquele saudosismo de ver. Você falando isso. Eu tinha um pouco de ciúme também, depois eu entendi o porquê Caturité, né? E de primeiro eu dizia, Serra de Caturité, eu digo, não, é Serra de Pedra d'Água. Hoje eu sei o porquê. Exatamente. Serra de Caturité por conta dos índios. Por causa dos índios, Então, assim, eu gosto sempre de focar assim, mas quando eu digo assim, é que a pessoa assim, Caturité, imagina logo a cidade. Né? Mas na verdade, a cidade nada a ver, assim, nada a ver no sentido de cidade e a história, né? Assim, estou parafraseando aqui. Mas a pedra, a serra, fica em Pedra d'Água, porém o nome é Caturité devido ao índio Caturité, né? Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu tenho certeza, para não misturar. Deixa eu... Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, livro completo, né? Sim. Antes eu só fazia somente capas, né? Era um trabalho aqui, outro ali, como eu te falei. Aí teve outros? No caso, quando saiu esse, eu conheci uma pessoa assim, que é bem conhecida aqui na nossa região, Campina Grande, Monteiro, daqui, através de Mix, né? Sim. Que foi outra porta aberta, né? Outra porta aberta que chegou até mim. E aí eu cheguei com um livro que caiu em minhas mãos. Esse livro foi bem interessante porque ele chegou, eu estou falando de Efigênio Moura, ele chegou para lançar um livro chamado As Histórias de José. Porém, foi época da pandemia e ele não podia fazer os eventos. E ele disse, dá uma parada aí, deixa aí, segura isso aí. E eu estou com outro livro que é do meu neto, que é Pedro Luiz, que é lá de Brasília. Ele é o neto de Efigênio Moura, está dentro do lançamento dele, Eita Gota, que é uma linha de livros de Efigênio. E aí ele tinha esse desejo de lançar esse livro, Como Sobreviver à Sua Mãe. É um livro para adolescentes, né? Uma cabeça de um adolescente falando de como passar, e aí como passar de ano, como não comer aquelas verduras, e é tudo que um adolescente passa, né? E a história ela é contada através de Pedro Luiz, né? Com os amigos dele e tal, o pessoal lá de Brasília. Foi você que ilustrou? Foi, eu ilustrei tudo, capa até a parte de dentro, né? Bacana. É uma história bem, bem legal, contada por um adolescente para adolescentes, né? Nesse meio tempo, né, depois de Mirtes, veio o neto de Efigênio, e aí eu me encontro com uma pessoa que não só abriu
um espaço na sua escola, como abriu também espaço também na sua, nos seus sonhos, que foi Ana Maria Sobreira, né? Ela tem a escola Pingo de Gente, e quando ela me conheceu como ilustrador, não sabia que eu também era da área da educação, e aí ela lançou a ideia de estar por perto, né? E acabei ficando tão perto que acabei ficando professor, já são quase 4 anos que estou lá ensinando. E depois a gente lançou junto esse livro, que é o Encontro da Pedagogia com a Saúde Mental. Ela é psicopedagoga, né? E aí ela queria trazer essa ideia para crianças com autismo, TDAH. E aqui é um livro bem diferente porque ele é todo trastejado, né? Esse aqui é um livro, ela conta a historinha, né? Que a pedagogia encontrou a educação, né? E tem esses pontinhos, esses pontilhados, justamente para essas crianças trabalhar a coordenação motora fina, né? Ela vai lá, vai passando os pontilhados e aí vai trabalhando essa parte do cérebro de pontilhação. Inclusive ele é todo pontilhado. E aí a história do cérebro e a educação, né? O cérebro e o livro. E aí as crianças vão pontilhando ele, né? E aí ela pode trabalhar, ela tanto trabalha a questão da leitura, como também trabalha a questão da mente, mesmo momento. No caso, você teve uma participação de 4 livros, até o momento. Até o né? momento. Depois, passou a pandemia, a Efigênio já tinha lançado alguns livros, e aí ele disse, Régio, eu estou com um trabalho, e esse trabalho eu vou te dar, né? Efigênio tem um leque muito grande de ilustradores próximos, né? Apesar da história dele ser há muito tempo, então tem muita gente próxima a ele. Só estou com um livro, e esse livro eu acho que é a tua cara. Eu vou lançar tudo. Eu trabalho com xilogravura aí, cara, fazia muitos anos que eu tinha trabalhado com xilogravura. O que é xilogravura? Que muita gente vai recordar de cordéis, né? E os cordéis é aqueles desenhos um pouco mal deformados, ou é a cabeça grande demais, ou é os braços grandes demais, mas era uma forma que eles faziam talhados na madeira, né? Jogavam a tinta, pegavam o papel, prensavam manualmente, né? E aí saiu o recortezinho, ou como se fosse o contorno do desenho, né? E isso é tão antigo, menininho, porque assim, se você for ver, isso é bem assim, uma época tão antiga que foi trazido para nós, né, o nordestino, porque assim, nós nordestinos, já vai com aula de história, mas é assim mesmo. Nós nordestinos temos muita influência com judeus, né, com o povo judeus, né, com o pessoal de Israel. E aí, esse era uma técnica usada por eles, né, e nós nordestinos, com essa arte que foi tão desvalorizada por tanto tempo e hoje, graças a Deus, faz parte do patrimônio público e cultural, que é a xilogravura, que é o cordel, né? Que é aquela forma mais bruta, né? É diferente de uma leitura de grandes escritores, né? Como José de Alencar, que é algo mais técnico, mais produtivo, mais gostoso de ouvir, para quando a gente está na academia, né? Quando a gente está na faculdade, a gente quer conhecer Camões, a gente quer conhecer um povo mais, mas a gente esquece de pessoas como Antônio, que é daqui, que ele tem um conto chamado Cadeado, Antônio Salvino, ele é daqui da entrada da Ramada, eu não lembro o nome dele, que ele conta tão interessante a cultura do Nordeste e vários outros, né? E aí a gente fica preso nesses grandes e esquece dos pequenos, né? Parece que assim, o santo de casa nunca faz milagre. Mas a verdade é essa. E aí ele disse assim, eu quero fazer ele todo em xilogravura. Então foi um ponto que eu fiz muito grande. E ele disse, Efigênio, faz um tempo que eu não trabalho com xilogravura, mas vamos tentar. E aí eu tive que fazer toda uma análise, né, do estudo, e aí foi feito, eu achei muito interessante porque assim, Efigênio é como se fosse um ariano da nossa geração, né? Inclusive ele colocou todas as escritas, não é, rapaz? Toda essa escrita da época de Ariano, né? E
E todo o enredo é como se fossem as histórias de Ariano, né? Sim. É bem parecido. E aí eu fiz todo em xilogravura, e esse foi um livro assim, que abriu uma porta para outro livro, que no caso é digital, é um livro chamado Sil do Fascismo, que foi para uma faculdade lá de São Paulo, depois desse livro, Intermediação de Efigênio Moura, e que também abriu portas, né, para fora. É que assim, nesse momento tão difícil, se o pessoal da cultura não der as mãos para ajudar uma ou outra, a gente acaba morrendo, né? E graças a Deus eu encontrei essas portas abertas, porta aberta de Efigênio, porta aberta de Mirtz, né? Porta aberta de um, de outro, porque assim como muitos chegam para mim e perguntam também, como é que eu faço isso? Se eu fechar essa porta, eu estou matando um sonho, entendeu? Então tem que estar sempre essa porta aberta, 24 horas. Porque se a pessoa perguntar, eu quero fazer uma entrevista, eu quero fazer uma palestra, eu quero fazer sei o que for, tirar uma dúvida, eu tenho que contar, porque eu achei portas abertas, eu também tenho que dar as portas abertas, né? E aí, o último livro com Efigênio, que ele lançou agora esse para criança, foi aquele que eu falei, do José, e aí ele mudou totalmente a ideia. Agora, esse aqui foi bem interessante, porque tem muita coisa minha aqui dentro, né? Aí você vai lembrar de quê? Da caibreira, de tudo que eu falei. Esse livro, né, é um livro para criança. Eu fiz até uma peça teatral aqui em Boqueirão, com ele, com os meninos da escola. O Ruleps é a história de José, que morava na cidade grande e se fascinava com os contos das histórias locais. E aí ele, inclusive, fala até de Boqueirão, né, ele passa todo o Cariri. E aí, quando o Efigênio veio com esse livro, eu já tinha quase todo o material pronto, né, devido às histórias rabiscadas que eu já vinha fazendo, né? Exemplo, isso aqui é um menino, um bisaco, eu gosto de lembrar que é eu, que gostava de sair caçando com os meninos. Temos aqui Osimar e eu, sempre gostava de andar. Isso aqui é ali, onde na época tinha seu Henrique, o Alto da Serra ali. Desenho bem. Tem o outro aqui, que é quando é Marcelino e eu, que a gente saía andando, fazendo. Tem outro também. São todas lembranças minhas lá de Pedra d'Água. São todas lembranças. Você viaja e... Exatamente. A minha avó sempre falava de uma onça que tinha ali em Pedra d'Água. E aí eu já tinha a onça, novamente, a Serra de Pedra d'Água. Em todas as minhas gravuras... inspiração, né? Em todas as minhas gravuras você vai encontrar a Serra de Pedra d'Água. Sempre, sempre, sempre. Porque eu acho um marco histórico para mim ali. E, né, isso aqui foi, para mim, foi uma das histórias bem assim, bem interessante. Porque eu pude passar aquilo que eu tinha vivido na vida de José. E justamente era o que ele queria, né? Ele lembra que ele diz assim, eu estou com um ilustrador em São Paulo, mas ele fez, mas não é aquela pegada nordestina. Claro, se eu for contar a história de São Paulo, eu tenho que ir lá, eu tenho que viver, né? Eu acho interessante o seguinte, a arte, ele é 90% inspiração e 10% técnica, né? Às vezes você encontra a técnica, muita gente boa, né? Muita gente boa mesmo. Eu sigo muita gente boa. Mas quando passa para dizer assim, contos do Nordeste, não é aquilo. A técnica está lá, né? Tá bem bonitinho e tal. Mas você não vai, assim, aflorar uma ideia, né? Como eu estou te falando. Isso aí foi algo vivido. São lembranças que vêm à tona e ninguém tá. É um menino, é só um menino. Às vezes até minha esposa diz, mas é só um menino. Às vezes, mas não é só um menino, é um menino que tem uma pedra no caminho, que tem um bode do lado, que tem uma folha caindo, que tem uma serra que está para chegar próximo. É um caminho que tem que ser com a vegetação da caatinga. Ou seja, não tem que ser só a ideia, né? Não tem que ser só a técnica, tem que ter a inspiração. E também estou agora para finalizar mais 2 trabalhos, que é também no conterrâneo nosso, né? A ideia é de Gilberto José, professor Gilberto em inglês, o Cabritinho Zé e as suas andanças
pelo Cariri. Esse cabritinho Zé, Gilberto estava cansado de ver histórias europeias, americanas, né? E contadas para os filhos, né? Como Pooh e tantas outras histórias. E ele sentiu esse desejo de transcrever uma história contando a fauna e a flora da nossa região. E aí surgiu o Cabritinho Zé, né? Inclusive o Cabritinho Zé é bem interessante porque ele usa um chapéu de couro, bem característico, né? Aqui a gente tem o Cabritinho Zé, temos a Menina Flor, temos a Tacaca, né? Que não adianta dizer o gambá porque a gente não vai entender. A Tacaca, temos o Mocó, temos o Camaleão, temos o Carcará, temos o Mugará, temos o Peba e temos a Raposa, que é bem típico da nossa região. E temos a Mãe Natureza, né? E é como se, eu gosto de lembrar isso aí como se fosse aquele Capitão América, não sei se tu lembra, né? Que ele se juntava e trazia o Capitão América, né? O Cabritinho Zé, ele se junta com a galera dele e aí a Mãe Natureza vem lá para tirar as pessoas que estão desmatando. É bem interessante nessa pegada. A gente está com a ideia, menino, de lançar ele no bode rei. Que tem tudo a ver, né? Cabritinho, bode, e aí ali é uma vitrine muito grande para a nossa cultura, né? Então, assim, só está faltando agora só, novamente, um incentivo. Eu acredito que depois dessa matéria venha sensibilizar um pouco dos gestores e da cultura, né? Para que a gente venha encontrar financeiramente. Mas essas participações suas nesses livros, você ganha? Sim. Dá para ganhar bem? Bem. Viajar para a Europa? Dá não. Mas assim, muitos deles, né, como eu te falei, no início, né, foi bem difícil porque não tinha porta aberta. E o único meio foi bater fora, né? E o bater fora, muitas vezes, eu lembro que na época eu conseguia vender uma capa, né, era $3. $3 na época eu lembro que era, sei lá, R$5. E aí ia para quanto? R$15, né? Uma capa. Mas assim, foi um pouco esforçado, né? Assim, teve a questão do meu esforço de estar batendo. E graças a Deus está sendo recompensado. 5 livros? 6 livros. 6 livros. Que tem um que é virtual, né? E então assim, hoje financeiramente não é essas coisas todas, né? Mas dá para a pessoa pelo menos. Mais pelo prazer, né? O menininho é um prazer. É um prazer. Sabe? Se hoje a pessoa chegasse assim, eu estou desesperado, não tem ninguém, sei o quê, eu estou com um livro pronto, só falta, eu doaria, sem problema nenhum, sabe? Só o prazer de ver o sonho da pessoa ali sendo lançado para mim. Eu gosto de sonhar o sonho dos outros. A ver o pessoal diz, mas tu é besta, eu digo, não, é algo meu mesmo, sabe? De querer, assim, sonhar e ver e desejar que aquilo que eu participar do sonho do seu pai. Entendeu? É como eu falei lá com a história desse pessoal do futebol, né? Existem pessoas para somar, existem pessoas para dividir, existem pessoas para multiplicar. Eu sou um multiplicador, né? Eu achei de graça e gosto de sonhar de graça, porque a minha história com a arte não foi perguntada, mas posso falar aqui. Minha história com a arte começou muito cedo, né? Eu comecei em 95, encontrei um livro chamado A História Secreta de Jonas. Esse Jonas era um menino que foi abduzido por um disco voador. E aí, assim, a história me fascinou, sabe? Eu aprendi a ler muito cedo, né? É interessante que eu era tomado como uma pessoa estranha porque eu aprendi a ler e não sabia escrever. Era bem estranho mesmo. Não foi algo assim, muito... Não era normal. Não era normal. Como é que você aprende a ler e não aprende a escrever? Eu não sabia escrever, mas eu ler eu sabia. E você botasse eu sabia. E aí, assim, aos 5 anos, aquela ideia de ler, só ler, eu queria escrever. E aí eu não sabia escrever. E o que eu fazia? Eu desenhava tudo que eu lia. Eu lia uma reportagem, aí eu desenhava. Eu li o livro todinho num dia, aí eu desenhei todos os episódios, inclusive por cima mesmo da escrita. Eu pegava o livro, eu não sabia, aí eu fazia o quê? Eu ia desenhando as cenas. Ou seja, era algo meu mesmo, assim.
E aí, a minha tia, Luzieralda, ela viu essa necessidade. E aí ela começou a investir em livros, né? Pinóquio, aquelas continhos. Mas aquilo era muito pouco para mim. E aí eu queria ir mais. E aí o que acontece? Quando foi em 2000, quando foi uns 10 anos, nos anos 2000, eu tive a surpresa de encontrar uma grande porta aberta, que foi a Belas Artes, aqui em Boqueirão, que era uma escola de artes, né? De cultura, de desenho, muita coisa. E aí eu tive 2 mestres, né? E assim, são pessoas maravilhosas, pessoas que eu tenho o maior apreço, que é Sérgio, que pinta, e o Andrade. Foram 2 pessoas assim que me acompanhou no início, né? Que se dedicaram, né? Que investiram também em mim. Não adianta dizer, hoje, depois que estou formado, e não esquecer esses 2, né? Esses 2 pilares, esses 3 pilares, que foi minha tia primeiro, depois Hugo e depois Sérgio. Foram 3 pilares muito grandes. Minha tia pelo incentivo, Hugo Andrade pelo carinho de querer e toda a paciência de ensinar, né? Porque assim, eu desenhava, mas eu desenho grosso, né? Sem técnica, sem nada, assim, eu saía desenhando de todo jeito. Às vezes a bola era desse tamanho, eu fazia desse tamanho, a veia era desse tamanho, eu fazia desse tamanho, mas era uma bola, né? E aí eles tiveram esse carinho e paciência de passar tudo o que eles sabiam. Também não era fácil, era muito assim, escasso de informação naquela época. Mas eles passaram o que eles sabiam, né? E o que eles sabiam foi o suficiente para desenvolver. E aí, quando eu estava mais ou menos no ensino médio, eu tive o prazer de fazer 3 trabalhos, né? Até hoje, assim, eu fico pensando onde é que está esses trabalhos, que foi para Ariano Suassuna. Ele veio para cá, para Boqueirão, acho que foi na primeira, foi na segunda Frido, e ele passou pelo colégio estadual. E aí, cara, eu fiz uma representação do João Grilo, né? Um boneco todo caracterizado, com enxurogravura, puxando o grilo, com a pedra lá Taperoá, né? A cena lá Taperoá. E outro cartaz que eu fiz dele foi o Santo e a Porta, que foi um livro que ele teve. E o último foi uma caricatura que eu desenhei dele, né? E eles levaram esses desenhos e eu nunca soube, talvez seja um museu, não sei, não tenho muita ideia. Mas assim, isso foi uma das marcações que ficaram, né? Assim, aquele, eu andei 1 quilômetro, andei meio quilômetro, andei 1 légua, andei 1 metro, né? Eu saí assim, né, aos poucos, né? Não foi algo da noite para o dia que surgiu o ilustrador, foi anos e anos, né? E até chegar o tempo de hoje. Sim, hoje também estou terminando também um livro de Magna Vanusa, chamado A Princesa da Mata, que também fala também da nossa região. E agora é uma porta aberta também, porque eu gosto quando eu faço as coisas daqui, né? Porque assim, quando eu faço as coisas daqui, eu não vou sonhar só. Quando eu faço uma pessoa de fora, o sonho dela foi lançado lá fora. Mas quando eu com uma pessoa daqui, eu sempre vou encontrar pessoas, e aí o livro? Que a pessoa vai dizer, olha, eu encontrei isso, fulano falou aquilo, ciclano falou aquilo, eu consegui aquilo, né? Como é o caso de Mitos, como é o caso de Pedro, como é o caso de Ana Maria, como é o caso agora de Gilberto, como é o caso agora de Magno. Mas assim, o meu sonho hoje, né, eu tenho 3 livros lançados, no caso da minha autoria, mas são digital, por questão financeira também, que é Sobre o Céu de Berlim. É um romance que fala sobre fé, sobre guerra, sobre história, que é uma menina que foi presa na época da Alemanha nazista. A gente pode encontrar esse livro no Amazon, no
Amazon e-books, né? Você Sim. coloca Sobre o Céu de Berlim, Regis Ramos, só vai ter esse mesmo. Opa, Que é uma história assim, a gente sempre na nossa cabeça só imagina o quê? Os judeus que foram presos, né? E aí, nessas buscas de internet, eu encontrei um grupo que eram presos, que não eram judeus, que eram alemães, porém, eles não estavam dispostos a ceder ao... Não vou falar o nome para depois não ser cortado, né? Sim. Porque tem as diretrizes no YouTube, que foi do Bigodinho, né? Na época da Segunda Guerra. E aí eles começam a ser perseguidos, ser presos, torturados, porém a fé, né? Não uma fé de religião, mas a fé em Deus, faz com que eles se alimentem da palavra e consigam vencer e saem de lá e conseguem tirar várias crianças que estavam sendo torturadas daquele local. O livro foi estudado, até Mites levou para a sala de aula, né, na Escola da Mônica, né, teve uma roda cultural e eu pude lembrar de algumas coisas desse livro. Depois tem outro livro chamado O Farol, que é um menino que tenta sair de uma ilha, né? Também é virtual, também está no Amazon. E essa ilha, na verdade, nunca existiu. Essa ilha é a mente dele, né? Ele, muitas vezes ele tenta sair. Muitas vezes a gente está tão cheio de pensamentos errados, né? Às vezes, quando eu falo, você está com um sonho, aí começa uma pessoa a falar, começa outra a falar, e você fica ali inundado de tanto pensamento que se eu consigo sair, se eu vou me afundar, e aí a ideia é essa, né? E ele tem 3 sonhos, e durante esses 3 sonhos Deus fala com ele para ele sair dessa ilha, né? E aí a gente encontra muitas dessas pessoas dentro dessa ilha, pessoas que acabam entrando na ansiedade, né? E tenho outro livro que já está todo roteirado, né? Esse livro eu já vinha muito tempo querendo fazer ele, mas quando eu sempre abria mão, porque ou era escola, ou era lazer, ou era um livro, né, como foi o caso do Pedro, foi 4 anos montando, e aí assim, eu tive que abrir mão desse livro, que é Stanislau e a Pedra d'Água. Aí agora... É o projeto futuro. Projeto Futuro. Justamente nisso aí. E o café enfriou e a gente tem que falar. Tem que falar. Stanislau e a Pedra d'Água, o nome Stanislau, muita gente não vai conhecer quem é a pessoa, mas quem é de Pedra d'Água vai saber quem é Lau Mateus, né? Sim. Que é o pai do meu pai, que é o meu avô, que era o meu avô. No caso, o Lau Mateus, ele teve muita influência lá em Pedra d'Água, na questão daquela bodega que tinha ali onde é Quina agora, né? Ali era a bodega do meu avô. E aí ele vendia farinha, vendia feijão, vendia algodão. E o meu avô, ele era tropeiro na época de Campina, né? Campina foi considerado na época de 1930, ou um pouquinho antes, a Liverpool brasileira. Porque era a grande e exclusiva produção de algodão. E meu avô tinha vários burros, né? E colocava aquelas cargas de algodão e feijão e levava de sair de Pedra d'Água, né? Eu lembro que ele contava a história assim, ele dizia, eu sou tão besta que eu ia andando e colocava o peso em cima do burro. Eu dizia, eu vou, porque você não subiu no burro. O burro nasceu burro, mas eu não fiz ele burro. Ou seja, ele não precisava subir, ele já via que a carga já estava muito grande. Então, se ele subisse, o coitado do burro não ia aguentar. Então, ele ia andando, né, com aqueles malotes, né, de feijão, de milho e algodão. Né. Pedra d'Água Enramada foi uma das grandes produtores de algodão naquela época. E ele levava para Campina Grande, né, para a feira, para ser trocado, né, por outros alimentos. E ele tinha uma bodega onde ali, perto da nossa família ali. E ele contava muita história. Né? Meu avô já faleceu, já faz 10 anos. E essas histórias ficaram presas em mim. Né? Eu acredito assim. Né? Você quer transformar? Meu avô foi embora, né? Meu pai foi embora. E se eu não contar, eu vou embora e ninguém vai saber mais. É como aquela história da minha passagem no livro, né? Exatamente. E aí são 5 livros, né? Esses livros são menores, né? Vão ser todos em quadrinhos, né? Mas vão ser todos rodados na cidade de Pedra d'Água, na terrinha de Pedra d'Água, mas são todos nessa região aqui, que no caso é Stanislau e a Pedra d'Água. Ele vai contar a história como Pedra d'Água foi formado,
né? Sobre a mina que descia lá, que ela era um milagre de Deus, a água saía da pedra e ele plantava lá. Vai ter Stanislau e a Casa de Farinha, né? Foi uma casa de farinha que foi muito... Inclusive, eu acho que foi Zé Coutinho que contou a história dessa casa de farinha no vídeo. E vai ter Stanislau e a Estrada Sem Fim, que foi quando ele foi terminar essa pista aqui, essa rodagem, como o pessoal chama, que trabalhou nela. Vai ter Stanislau e a Barragem de Boqueirão, que foi quando meu avô trabalhou, as histórias que ele conta daqui. E o último é Stanislau, Uma Vida Sem Fim, né? Meu avô ele teve duas famílias, né? Teve a primeira família, que foi a do meu pai, foram 6 filhos. Minha avó faleceu muito jovem, né? Para quem não conhece, minha avó era irmã de tio Zeca Bezerra, né? Que hoje tem o estádio, não, o Centro Esportivo Zeca Bezerra, que leva o nome de tio Zeca. E ela faleceu muito jovem, e aí meu avô ficou desesperado, né? 6 filhos, sem ajuda de ninguém, e ele Tinha que encontrar, e aí a única coisa que ele fez foi entregar cada filho, né? Ele entregou meu pai para a madrinha dele, né? Que no caso depois virou minha avó. Depois entregou meu outro tio para o irmão, minha tia foi para o convento, minha outra tia foi para a casa de meu tio foi para a casa de Joãozinho Bezerra, que era o irmão de Zeca Bezerra, e saiu soltando os filhos, né? E foi embora para o Rio. E quando ele passou um tempo no Rio, voltou, casou novamente, ele tentou juntar novamente, já que ele agora estava com uma esposa, mas não conseguiu mais. E aí ele fez outra família e tal. Então, assim, essas histórias têm que ser contadas nesse sentido, né? De juntar esses retalhos, né? Que faz parte da nossa vida. E aí, assim, é uma história totalmente contada e relatada, a história de Pedra d'Água, porque ele mesmo contando, mesmo falando da estrada, ele vai falar de Pedra d'Água, que ele tinha que sair de Pedra d'Água 3 horas da manhã para ir lá para Queimadas, trabalhar, quando terminava, voltava para Pedra d'Água, ou seja, tudo ele vai falar, né? Então, assim, esse livro, eu creio que assim que eu terminar assim que foi lançado o Cabritinho Zé, assim que foi lançado o de Vanusa, eu vou ter esse tempo de desenhar. O livro está pronto, só desenhar e lançar. Inclusive, eu quero fazer um convite a você, quando tiver tempo, né, para a gente visitar algumas casas de farinha lá na Serra. Que hoje só tem o marco, né? Não existe mais, né? Infelizmente não foi preservada. E a gente contar um pouco da história, como você já fez alguns relatos aí, no local por onde seu avô passou, né? Tem alguns pontos lá na Serra que você conhece a história, como eu também conheço, mas você contando e vivenciando lá no local. Quando o pessoal ia pegar água, tudo, né? Assexando, a casa de farinha lá em Zeca, lá, aquele pessoal Maria da Antiga morou, né? na Lagoa, no Nerona morou. Saco da Serra, que teve a época da bexiga, não foi? Não, exato. Que conta toda a história, inclusive a primeira pessoa que construiu aquela... Aí a gente pode fazer isso, apanhar por lá, fazer umas imagens, contar um pouco da história em cada local. E depois desse livro, menino, eu tenho outro livro, né? E aí esse livro eu vou ter que ver uma possibilidade, né? Inclusive de até mesmo ver parceria com a Prefeitura de Caturité, que é um livro chamado O Hino Caturité. E aí eu vou contar toda a história, entendeu? Inclusive é uma parceria com Gilberto, né? Gilberto ele tem um poema, né, chamado O Hino Caturité, e a gente quer inclusive ele é o autor do Hino Caturité, né? Isso, do hino, verdade. Muito legal. E também já está finalizado também a questão escrita, né? Eu sempre passo a questão escrita primeiro, que é falando sobre a vida do marco da nossa família, né? Que é André Vidal Negreiro. Que a gente, e muita gente tem a curiosidade. Tem essa curiosidade. Eu tive que pesquisar, porque eu gosto de dizer, existe até uma música de Reginaldo Rossi chamado Eu Amo Recife, se eu não me engano, que ele diz assim: Recife viu nascer 3 grandes heróis,
o negro Henrique, o branco Negreiros. Branco Negreiros era justamente André de Vidal de Negreiros. Mas onde é que se encaixa isso? André de Vidal de Negreiros, ele era um grande latifundiário que na época ele tinha muita cana-de-açúcar, né? E André de Vidal de Negreiros era filho de um português, ele foi capitão-mor, né? E aí quando os holandeses chegaram aqui, botaram muito terror nas canas-de-açúcar, né? Nos engenhos, e aí André Vidal de Negreiros, com raiva, tocou fogo no engenho e correu para Campina Grande. Chegando em Campina Grande, ele não teve filhos registrados, mas ele teve vários filhos, assim, Sim. como a gente chamava, filhos bastardos, né? Justamente hoje em Campina Grande tem uma rua chamada André Vidal de Negreiros, e Pedra d'Água também, eu acho que é um dos outros 2 lugares que tem, na verdade são 4 lugares que eu vi essa rua. Em Recife, chamado Rua Vidal de Negreiros, que cruza a Rua da Direita e a Rua da Palma, aí em Recife. João Pessoa tem uma rua André Vidal de Negreiros, Campina tem a rua André Vidal de Negreiros e Pedra d'Água, no caso, Vidal de Negreiros. Esse nome ele é bem interessante porque foi ele justamente o ponto principal da nossa família Vidal de Negreiros, né? A minha avó se chamava Josema Vidal de Negreiros, a minha avó chamava Maria da Paz Vidal de Negreiros, eu não herdei. E meu nome é Erinaldo Vidal de Negreiros. Eu não herdei o Vidal de Negreiros por questão que meu pai foi, como eu te falei, meu avô teve que doar e aí meu pai foi criado por outra família que acabaram registrado e eu ganhei o nome Ramos. Mas eu também deveria vir com o Vidal de Negreiros. E aí o que acontece? Eu sou encantado pela história dele. Porque ele se juntou, ele encabeçou, ele foi embora para Recife, depois com raiva, né? Teve a família dele aqui, que foi vindo até para Boqueirão, e ele foi para Recife, juntou mais 2 caras mais doidos que ele, e fez uma tropa e botou os holandeses para correr, e aí a coroa portuguesa nomeou ele, né? Lá em Recife, e essa história tem que ser contada também. Ô Regi, aí nesse teu projeto, tu para o ano, né? Sim, pensa em trabalhar esse livro para o ano? Esse livro vai ser depois do Stanislau e a Pedra d'Água, né? Sim. Porque assim, esse livro já vem namorando ele há tanto tempo, sabe, menininho? E, no caso era Precisa de um apoio. Nos anos 2020 eu queria lançar ele, aí eu tinha um livro. Aí 2021 eu queria lançar ele, tinha outro livro. 2022 veio a morte de pai, que pra mim, sabe, foi um ano assim que eu não consegui mais. Agora né? E aí quando foi em 2023 eu voltei com os outros livros que já estavam parados. Aí 2024 veio o livro de Pedro, né? Que aí não tive mais como lançar outro, porque eu fiquei só nele, é um livro grande. E aí eu só escrevia, né? No tempo vago eu escrevia, deixava tudo anotado, porém agora falta o desenho, né? Eu gosto de trabalhar no desenho porque a pessoa vai encontrar a parte escrita e a parte artística, né? Então assim, o 2025 para mim vai ser finalizar esses 2 livros que eu te falei, de Magna e no caso é lançamento, né? E depois é lançar o Stanislau e a Pedra d'Água e depois esse André Vidal de Negreiros em quadrinhos. Que aí a gente vai ter a honra, né, de juntar toda a família Vidal de Negreiros para lançar esse livro. E eu sei que tem muito. Rapaz, esses dias eu tava no Facebook e o pessoal vai, eu sou da família lá de Pedra d'Água, depois da reportagem, eu sou família da Pedra d'Água. Aí tu vai família de quem? Eu sou família dos Negreiros, eita, é da minha. Aí outra pessoa, encontrei uma pessoa lá em Montenegro, lá em Bujão. Eu sou da família de Vidal lá de Pedra d'Água. Pronto, você tá na minha família, porque é muita gente, né, que vão se desfazendo, vão para um canto, vão para outro, e aí assim. E aqui em Boqueirão a gente encontra muita gente, Vidal Negreiros, só Negreiros, né, só Vidal. Aqui, Fagundes, Barra de Santana. Fagundes, Inclusive, Fagundes tem muitos. Tem né? muitos. Ô Regi, eita, bate-papo bom demais isso. Eu queria passar o dia todinho aqui conversando, como era antigamente, a gente batia muito papo, mas quero agradecer a você por ser esse espaço, né? Abrir as portas para mim, vai ficar essa história aqui contada por você, um pouco da sua história, né? Sim. Que apesar de jovem tem uma história muito legal. Tem. Vai ficar no meu canal no YouTube, Erinaldo Vidal.
A entrevista ficou um pouco longa, mas é bem proveitosa. Sim, com certeza. Agradecer a você pela Não, eu que agradeço. a oportunidade E de a estar aqui. parceria que foi Desde sempre. Desde sempre, é uma pessoa que tô junto e tô sempre perto, né? Seja lá no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, ou fazendo raiva ele, fazendo figurinha dele lá na cada informações. Ou seja, é pra vida inteira, sabe? É um amigo, eu sempre coloco assim, amigo barra primo, porque é uma pessoa que só me faz crescer, só me faz bem. Eu gosto quando tu tá falando de Ai meu Deus, ai, que é Valeu. isso. Um abraço. Valeu. Bacana. Ficou lindo. Inclusive tem tu aí. Hã? Inclusive tem tu aí. Eu acho que é no Sim, é. Barcelona de Tuxa, se não me engano. Se eu não me engano. Legal. Ficou assim, muito bom. Um dos livros assim, histórico aqui em Boqueirão, me marcou muito, porque se você for olhar nas primeiras páginas, tem o time do Denox. E desse time do Denox, de 1950, só tem um vivo, que é seu Plínio aqui. Ou seja, o povo já tudo morreu. E a história ficou contada, né? Porque assim, na minha cabeça era assim, Palmeirinhas, Atlético e América. Acabou, na minha cabeça, entendeu? Aí depois veio o time de Zezé e tal, mas na minha cabeça. Meu amigo, quando o Pedro chegou com os primeiros relatos escritos ainda, falando que o futebol começou em 46, quando foi em 50 tinha as fotos e já competia. Já competia. Você vê, o 13, eles chegaram a competir com o 13 já estava. Já existia assim. Então assim, o tempo, né? Tem umas coisinhas aí também, né? E aí, ele disse assim, esses são os times daqui. Sei lá, acho que chegaria 100 páginas. Eu digo, Pedro, não leva mal não, mas eu acho o seguinte, que a gente tem que dar valor às nossas origens. E quem é de Boqueirão tem alguma origem em algum sítio, pode ter certeza. Meu amigo, quando ele começou a buscar, era tímido demais, bicho. E os caras, como eu tava falando, e os caras tudinho era de origem daqui. No Barcelona de Tuxa. E esse jogo foi, sabe aonde? Se eu não me engano, esse jogo foi em Itapuara. Foi mesmo, hein? Se eu não me engano, foi em Itapuara. Legal. Eu já conheceu, já. Veloso. Muito bacana. Ficou legal, não ficou? Foi demais. Bora começar o nosso bate-papo? Olá pessoal, eu sou Erinaldo Vidal. Como algumas pessoas já acompanham no YouTube, né? Eu tenho. Desculpa. Fecha isso daí. É, Essa aí eu pedi cortina, pra tu. tipo. Tu não vai estar filmando?